Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje nós vamos conversar sobre algo que é um grande questionamento da medicina, da saúde pública, o que é ser normal. Mas mais do que isso, a gente vai conversar sobre as pessoas que às vezes acham tudo dentro da normalidade, coisas até que não deveriam ser. Agora, o questionamento é se isso pode ou não ser também uma doença. No Saúde e Algo Mais de hoje, nós vamos buscar entender um pouco sobre a normose, a doença de ser normal. O que é esse conceito? Quais são os sintomas? Como diagnosticar? E, mais importante, se tem tratamento. Para isso, eu recebo agora o médico psiquiatra, o Dr. Marcos Estevão. Bom dia, Marcos Estevão, um prazer te receber aqui. Bom dia, prazer é meu. Para falar de algo que pode despertar aí a curiosidade, deve ter despertado a curiosidade de todo mundo, que é a questão da normose. Mas antes de falar da normose, dá para a gente entender o que seria a normalidade do ponto de vista mental? Pois é, na verdade isso aí eu acho que é a parte mais difícil de se ver. É muito mais fácil nós diagnosticarmos um problema mental do que a normalidade mental. Porque a doença que está capitulada nos códigos, né, de classificação é uma coisa, é muito fácil. Você vê um delírio, né, que é uma forma errada de pensar, uma alucinação, uma forma errada de ver, ou de ouvir, ou de sentir, e algo que não aparece. Como aquelas pessoas que dizem, olha, isso aí você é louco, quer dizer, dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente mais íntimo, e que não vai para os códigos de doença, determinadas coisas que se faz. Então, o normal é aquilo que segue a norma, e geralmente é uma norma estatística, né? Então, se ele não tem isso, se ele não tem aquilo, ou seja, que é considerado patológico, ele está dentro da normalidade. Então, uma grande maioria está dentro da normalidade, mas, na verdade, a grande maioria não está assim como se diz. E é interessante isso, que isso já foi cantado, contado, satirizado, poetizado, né, na literatura. Se a gente lembrasse um alienista de Machado de Assis, ele termina ele dizendo assim, será que todo mundo é louco? Ou loucos somos nós dos normais? Deixa eu me trancar aqui. Né? O Simão Bacamarte. O analista de Bagé, nós vimos isso. Tem a Nau dos Insensatos de Brandt. É uma coisa interessantíssima, porque antigamente existia a Nau dos Loucos, em que, na Idade Média, eram colocados loucos à deriva. Inclusive o timoneiro, mar abaixo, ou seja, iam se acabar desse grande mar da Terra. Então, tudo isso se escreveu para se dizer o seguinte, o que é loucura e o que é normalidade. Então, ficou muito mais fácil a gente estudar a loucura, fazemos um compêndio dele, porque não teríamos como escrever tanto sobre a normalidade, que seria muito mais. Agora, Marcos, a gente vive tempos diferentes, né? A mudança que a sociedade vive nas últimas décadas é uma mudança muito intensa, com mudanças de comportamento, com mudanças culturais, com o crescimento das mídias digitais, né? Algo que vem envolvendo cada vez mais pessoas e criando até algumas patologias, né, sociais, digamos assim. Dentro desse cenário todo de transformações, de crises econômicas, guerras, pandemias, o que é que nós precisamos fazer para manter minimamente a normalidade da saúde mental? Pois é, aí vem como foi esse valor do livro, né, do Roberto Crema, que foi um psicólogo que escreveu sobre a normose, vem que parece que se encaixa para isso, apesar de que foi feito antes disso. Mas como se estuda há muito tempo, né, a normalidade, é interessante, a gente na década de 80 falava sobre a normopatia, que é um pouco diferente de normose, apesar de eles tentarem colocar como sinônimo em alguns trabalhos. Mas a gente pode falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, veja bem, o mundo, ele criou uma série de
versões da própria vida, né? Existe a realidade 1, a realidade 2, que nós podemos chamar de paralela ou não, seja lá como for, e a tecnologia ela facilita isso. E o homem tem que fazer uma escolha. E desde cedo nós fazemos essa escolha nos grupos de iguais. Quando o jovem, adolescente, ele entra num mundo, por exemplo, de drogas, é um grupo de iguais, onde ele quer ser aceito. É um grupo normal para ele. Para ele se torna um mundo normal. Um mundo normal. Então ele vai buscar aquela normalidade que o atrai. Exatamente, que é o que foi chamado por Crema e mais 2 outros psicólogos de normose. Não deixa de ser isso. É uma coisa que vai trazer sofrimento, mas que ela é vista como normal. A guerra ela é vista como um mal necessário para trazer a paz. Quer dizer, com toda a nossa inteligência humana, nós não descobrimos isso. Né, é um paradoxo muito grande, né? Mas Confúcio disse que a diferença entre a nossa espécie e as outras é que nós não nascemos prontos, não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. É fato. Nós temos que aprender a ser humanos. Alguns não aprendem, né? Durante a existência. Exatamente. Mas a tecnologia, como você disse, ela deveria ser uma ferramenta de contribuição para o progresso do bem. Mas ela também é usada para o progresso do mal. Tudo é assim, né? O fogo descoberto. Que maravilha descobrir o fogo, mas olha o que o fogo faz. Olha as armas de fogo. Sim. O homem, ele aprende a tirar do bem o mal. Isso aí é muito difícil. Então, nós terminamos sofrendo também os danos, ou seja, a parte deletéria, a parte má da tecnologia. É um verdadeiro malabarismo, né? Sim. Buscar esse equilíbrio diante de tantas turbulências muito difícil, muito difícil. Um grande desafio. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar o nosso bate-papo. Fiquem com a gente, já voltamos. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande.
Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Marcos Estevam, que é médico psiquiatra, falando e buscando entender o que é ser normal do ponto de vista da saúde mental. Marcos, agora, saindo um pouco dos critérios de normalidade, o que seria a normose, né? O que é, como conceituar a normose? Como tudo, o termo inicial, né, que foi do Roberto Crema, a normose ela dizia respeito a todo o comportamento humano em que tivesse um consenso de normalidade, ou seja, algo que pode ser feito, mas que vai trazer sofrimento a alguém. Como, por exemplo, a guerra. Como, por exemplo, um tratamento de estética. Hoje nós estamos com um problema aí com os anabolizantes. Então, o ser, né, esteticamente saudável, esteticamente belo, isso terminou sendo visto como o normal. Então, isso seria a normose porque, na verdade, isso não é normal. Tá? Então, a normose, ela é um comportamento que há um consenso em relação a ele, mas que vai trazer sofrimento ou à pessoa ou a um grupo de pessoas que dependem desse, que vão ser atingidas de alguma forma por esse comportamento. Por essa pseudonormalidade. Por essa pseudonormalidade. Você abordou um tema que é a questão da estética, que Sim. Tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo, né? Sim. De repente criaram padrões de beleza. Sim. E formas de intervir na estética humana. E a gente percebe que com a adoção desses tratamentos, algumas pessoas acabam excedendo ao que seria razoável e criando padrões estéticos muito estranhos, digamos assim, fora de qualquer padrão hipoteticamente normal. Dois questionamentos me vêm aqui agora. O que leva uma pessoa a criar padrões totalmente artificiais, né, mudando, transformando toda a sua estética individual, né, em busca de um padrão muito dificilmente alcançável? Né? E mais ainda, o que faz o profissional de saúde intervir de forma a criar verdadeiras aberrações? Pois é. Então, são dois questionamentos aqui que... A gente vê assim, a questão da estética para a pessoa, ela tem vários vieses. Então, pode ser desde um indivíduo doente, né? Ou uma pessoa que tem uma distorção da sua própria imagem, que quer consertar com aquilo, ou uma pessoa que quer ser aceita pelo grupo, com algo que todos têm, alguém que quer agredir a sociedade e a própria família, ou até uma situação de automutilação, cheia de piercings, de tatuagens do corpo todo, etc, etc. De qualquer forma, virou um modismo. As coisas que antes eram exatamente isso,
Hoje já não são totalmente isso. Passou a ser um modismo. Desde a infância as crianças já veem. Pais que fazem alguma tatuagem nos filhos na infância. Quer dizer, não é nenhuma escolha da própria pessoa. Então, esse modismo, né, social, ele tira aquele aspecto patológico dessa quebra de estética. O difícil maior é quando você põe produtos que podem te trazer grandes problemas de saúde, como o caso dos anabolizantes, para tornar esse fisiculturismo, esse mundo de beleza, né, que se acha que é um mundo de beleza, né, assim, grande. Então, são pessoas, de modo geral, que elas precisam compensar lados seus mais fragilizados. Elas precisam colocar uma beleza no que elas, para compensar não a feiura estética, mas as coisas ruins dela. Exatamente, as coisas ruins, às vezes, dela, né? Não é pela trocar por beleza onde não tem beleza, não, pelo contrário. Às vezes até tiram a beleza natural fazendo isso. Com muita frequência. Com muita frequência. Então está assim. Agora, o profissional, infelizmente, hoje, nós estamos assim, num mercado, um capitalismo selvagem, realmente, onde o profissional ele vai ver naquilo uma forma de ganhar, né? E quando ele faz isso, cada pessoa em que ele age é uma propaganda. É uma propaganda sua, né? É claro, se você passar numa academia, por que a academia facilitava esse uso? Porque é onde você entra e onde você sai. Você entra malhado, você sai malhado, né? Você entra com um corpo frágil e sai com um corpo forte. Então, essa academia é boa. Se você faz isso num consultório, é a mesma coisa. Então, é importante isso para o profissional, se ele tiver essa visão mercenária, mercadológica, ou seja, de evoluir com isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso trabalho como um todo, porque tem um lado e tem o outro, ambos vão ter algum prejuízo com isso. Muito. Agora, Marcos, a gente vai fazer um intervalo e eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da cirurgia plástica, das distorções, né, que realmente as pessoas buscam alguma compensação para algo que está ali internamente incomodando. É como se fazer uma cirurgia fosse um anestésico para aquela insatisfação. Gostaria de falar sobre isso após o intervalo, pode ser? Sim. Já voltamos. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A
Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Marcos Estevão, que é médico psiquiatra. Marcos, esse excesso, às vezes, de cirurgias plásticas, de procedimentos, de tatuagens, assim, enfim, eles servem podem servir, teoricamente, como um anestésico para as insatisfações ou para os problemas internos, é isso? Em suma, sim. A cirurgia plástica, é claro, veja bem, ela tem a corretiva, que é uma coisa importantíssima, e tem a estética. Vamos colocar a estética. Existe aquela estética que você até diz, é bom fazer. Sim, exato. É uma estética que hoje nós temos uma condição médica de corrigir, por que não fazer? Claro, perfeito. Agora, existe o excesso de cirurgia estética, visivelmente desnecessário, mas que é necessário para a pessoa porque ela tem uma distorção da imagem e o colega, se disser não precisa, o próximo vai dizer eu faço. Também existe isso. De qualquer forma, na grande maioria das vezes, essas pessoas fazem para aliviar um mal interior. É uma compensação de um mal interior, Ou seja, elas vão aliviar o ego, elas vão satisfazer o ego, um ego sofrido. É exatamente isso. Dificuldades que ela tem na vida, ela vai colocar na satisfação do próprio corpo. Isso melhora temporariamente. As pessoas assim, elas não estão resolvendo o seu conflito interior. Elas estão apenas abrandando um sofrimento temporariamente. Precisam de tratamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico. Então, a cirurgia plástica ela é realmente um bom exemplo disso e hoje elas estão assim em grande escala. Sim, sem dúvida. E a harmonização facial está em grande escala, as pessoas fazem aí a torto direito. Então, isso aí realmente é uma coisa muito preocupante, que nós vamos ter problemas como nós tivemos no início das cirurgias plásticas e estéticas, principalmente com aquelas lipoaspirações. Hoje, nós melhoramos muito as técnicas cirúrgicas, diminuímos aqueles riscos e aqueles finalizações, vamos dizer assim, mais drásticas, letais, etc. Hoje não. Marcos, agora, a normose, que consequências ela pode trazer para a pessoa se não abordada de forma correta? A gente costuma dizer que você vai tratar aquela pessoa que sofre, mas a gente precisa lembrar que nem toda doença tem sintoma. A normose, ela não é a psicose que você vê um sintoma, ela não é a neurose, que hoje não se fala mais em neurose, que tem um sintoma. Ela é algo que a pessoa experimenta como normal. Ela está fazendo algo que a sociedade aceita, consente e apoia. Essa é a questão. Como é que você vai tratar alguém com isso? Você vai tratar, às vezes, vítimas dessa pessoa, só que essa pessoa mesmo, em algum momento, vai ter algum sofrimento com isso. É assim, é como se ela visse, ela chegasse a perceber, a percepção do que está fazendo. Então, isso aí, veja bem, se nós levarmos isso para esse momento que nós estamos político, as próprias famílias estão se desfazendo. É verdade. Existe uma realidade e outra, mas as pessoas hoje começam a ver. Eu já tive paciente que disse, eu perdi amigos, eu deixei de falar com irmãos, eu tenho que mudar essa história. Assim. Então, essa situação é um sofrimento da normose. Então, nós temos que tratar essas pessoas, de um modo geral, psicologicamente e algumas vezes
psiquiatricamente, ou seja, com o uso de medicamentos, visto que o sofrimento às vezes é muito grande. E o tratamento traz bons resultados? Sim, se for um tratamento que a gente chama integrado, psiquiátrico e psicológico, traz bons resultados. Só que a pessoa ela precisa sair do seu mundo paralelo. E como conseguir isso? Isso é difícil, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, isso é difícil. Por quê, Marcos? O que está acontecendo aí com Pois é, eu acho que o ser humano ele sempre foi muito complicado. Eu costumo lembrar a história de um professor quando nós não tínhamos medicamento. E ele dizia que o paciente se agarrava à coxa dele e dizia, quando é que vão conseguir um tratamento, um medicamento para curar isso, meu? E quando chegou o medicamento, ele está aqui, e o paciente ficou bem. Um ano depois, se agarrava na coxa e dizia, quando é que eu vou parar de tomar essa porcaria? Então, o ser humano é difícil. E o ser humano se agarra e ele tenta polarizar a situação. O ser humano ele não consegue ser dialético, ele consegue ser polarizado. Ou é A ou é Z. O resto do alfabeto ele não vê. Ele não consegue ver o outro como tendo sua própria ideia. A gente percebe uma dificuldade muito grande das A pessoas vida é em dialogar. dialógica. A vida é dialógica. Nós teríamos que dialogar. Nós não conseguimos isso. Eu tenho meu ponto, você tem o seu. E nós vamos ver se nós podemos sintetizar nossos pontos. Eu não tenho que morrer pelas minhas ideias. Eu posso estar errado. Você pode estar errado. Vamos sentar e vamos ver. Nós não precisamos brigar por isso. Enquanto o ser humano não aprender que os lados opostos não são lados rivais, são lados que podem se complementar, nós vamos ter problemas sérios com essa doença da normalidade, que é a normose. Alguns medicamentos podem contribuir para o tratamento ou é mais algo comportamental mesmo, Marcos? É mais algo comportamental. Você não tem como mudar a ideia de alguém que quer ir lá para a Ucrânia ou para a Rússia lutar contra isso, achando que isso é uma guerra legal, né? Que precisa fazer isso, que isso é o normal. É muito difícil. Olha, é complexo mesmo, e isso traz até grandes preocupações para a gente, né? A gente percebe o mundo cada vez mais polarizado. O Brasil, a gente experimenta isso há algum tempo, mas há uma percepção de que o mundo tem caminhado para uma polarização cada vez maior, mais intensa, né, Marcos? Algo que possa ser feito em termos de debate público para que a gente amenize essa situação? Eu acho que precisa muito debate público. Né? Mas o debate, como você disse, vai ser feito de partes iguais e partes opostas. Mas nós precisamos fazer um e outro e outro e outro. Mas onde esse debate? Existe um grupo que largou as redes tradicionais, a televisão, rádio. Existe um grupo que largou as mídias sociais. Então, nós precisamos primeiro fazer que as pessoas elas assistam todos os lados, porque você não faz um ponto de vista se você não vira o contraponto. A verdade é que as pessoas se aproveitam também dessas polarizações para impor aí com certeza seus pensamentos com e certeza. Também para poder navegar com certeza por mares aí muito incertos, muito turbulentos e às vezes se aproveitando disso para ocupar espaços de poder. Né? Exatamente, né? E não são mares nunca dantes navegados de Camões, não. São os mares já navegados ao longo da história da humanidade. Né? Exatamente. Marcos, muito obrigado, né, por ter vindo até o nosso programa aqui para falar desse assunto, que é um assunto bastante forte, bastante intenso e muito, muito atual. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui no Saúde e Algo Mais. Nosso objetivo é trazer informação, trazer debates que possam ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E daqui a gente sai hoje com um pensamento muito claro. É preciso aumentar nossa capacidade de dialogar com o outro. Só assim a gente vai construir um mundo mais equilibrado e melhor para todo mundo. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.